Adeus, ano velho. Só tô cantando na abertura aqui do Semana Patriots. Feliz ano, ano de playoff. Chegamos com mais uma edição do seu podcast favorito. Alô, Pets Nation! Feliz ano novo. Sim, estamos aqui para falar do jogo da semana 18, que vai fechar a temporada regular, mas principalmente para projetar. E aí? O que vai acontecer agora? Depois da conquista da divisão, no episódio anterior, que a gente gravou logo após a vitória e o atropelamento sobre o New York Jets, estamos no clima agora de prévia. Já avisando a vocês que este trio ternura aqui que está na sua tela ou que está nos seus ouvidos, não sei como você está consumindo este podcast, estará no frio do Gillette Stadium neste domingo e logo após Dolphins e Patriots, à noite a gente já vai ter um podcast novo, tá? Porque daí a gente já vai saber com quem o Patriots vai jogar, o que vem por aí, além de falar do jogo que passou, que é um jogo importante. Semana 18, terminamos o último episódio sem ainda a confirmação, você já sabe, será às 6h25 da tarde pelo horário de Brasília neste domingo, com transmissão do Sport TV. E se eu não vi errado, viu até uma mensagem do Anthony Curtis, esse jogo está na Sport TV 1. Vai aumentar ainda mais o alcance legal, a gente vai ter um jogo que pode valer muita coisa, pode definir porque em paralelo Chargers e Broncos estarão jogando. Já vou falar de cenários, mas antes deixa eu dar o meu alô e um desejo de feliz ano novo para os meus companheiros de Semana Patriots. Você vê que ele está no trabalho, não tem essa não de feriado não, direto do Gillette Stadium, direto do nosso escritório. Tudo bem, Kawhi Marinho, como vamos? Tudo bem? Conca, Caio, Pets Nation. Cara, mais uma semana. Fazer esses episódios 2 vezes por semana com a frequência aumentada tá legal, hein? A gente tá se vendo bastante. Clima de ano novo, né? Mais uma vitória, esperando o jogo de Miami. E desejar um feliz ano novo para você também, pro Caio, pra Pets Nation. Empolgado por esse episódio que vai vir aqui. Só uma dúvida, a sua esquerda, para quem está no vídeo, é o Tom Brady com o microfone, é isso? É o Tom Brady com o É. microfone, Eu não sei se segurando no, o Lombardi. eu não sei se no recorte da janelinha vai aparecer, mas eu fiquei curioso. Tava na dúvida se era ele mesmo. Tá em uma das salas de reuniões, Robert Kraft também tá por ali, legal. E aí, meu caro Caio Morari, como é que estamos? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala Conca, fala Kawhi, último do ano, né? E passou rápido, né? Passou rápido pra caramba, mas esse aí, o último do ano, agora foco dos Patriots nos playoffs, o nosso também, né? Infelizmente, os Chargers não estão nos ajudando, né? O Justin Herbert vai pro banco esse último jogo, aí no sonho ainda vive, né? De É. conquistar a AFC, mas dificulta um pouquinho porque não depende dos Patriots, né? Mas tem um jogo muito importante de divisão contra os Dolphins, que conseguiu sua primeira vitória sem o Tua no comando, então vai ser um bom jogo e vamos estar lá. In Trey Lance, we trust. Vai ser o jogo da vida do Trey Lance. Tá bom. Que vai ser o quarterback. A gente vai falar disso. E eu vou, logo nessa primeira parte, trazer os cenários, porque tem muita gente perguntando, tá, quem o Patriots pode pegar? Então eu achei aqui fiz um estudo aqui, dei uma copiada também numa galera aqui. Eu vou falar tudo que pode acontecer e até imaginar como vai ser, porque assim, tem pergunta assim, será que o Vrabel vai aproveitar e fazer bye week? Porque tem esse papo de que o Bills pode fazer isso também. O Bills pega os Jets para entrar descansado. A gente vai falar disso. Mas antes, vamos endereçar o elefante na sala, né? O nosso compromisso aqui é uma semana com duas notícias que saem do campo esportivo, vão para o campo jurídico e que envolvem dois jogadores do New England Patriots. A gente soube hoje é quarta-feira, na terça-feira, que o Stephon Diggs está respondendo a um caso de suposta agressão. E a gente soube nessa quinta, pouco antes, aliás, nessa quarta, um pouquinho antes da gente entrar no ar, também um caso que envolve o Christian Barmore. A nossa postura aqui não é ignorar, mas não é fazer juízo de valor. Eu tenho as notas oficiais, a palavra da franquia da organização em relação aos dois casos, e eu vou trazer elas na íntegra, tenho aqui a tradução,
e a partir daí a gente entra especificamente no campo esportivo, mas a gente está aqui também para trazer todas as notícias, certo? Bom, a notícia mais nova que envolve o Christian Barmore. O New England Patriots está ciente das notícias sobre uma audiência judicial que está marcada para fevereiro envolvendo Christian Barmore, relacionada a um suposto incidente doméstico ocorrido em agosto. O Patriots foi informado do incidente na época e comunicou à NFL prontamente. O assunto ainda está em andamento no âmbito judicial, respeitaremos o processo legal, continuaremos acompanhando a situação de perto, como temos feito nos últimos meses, e cooperaremos totalmente com a Liga. Não faremos mais comentários nesse momento. É importante alguns dos termos para que a gente fale, inclusive, de consequências daqui a pouco aqui. Sobre Stephon Diggs. O New England Patriots está ciente das acusações feitas contra Stephon Diggs. Stephon informou à organização que nega categoricamente as alegações. Apoiamos Stephon Diggs. Continuaremos a coletar informações e cooperaremos plenamente com as autoridades competentes e com a NFL, conforme necessário. Por respeito a todas as partes envolvidas e considerando que se trata de um assunto legal em andamento, não faremos mais comentários neste momento. Eu até pedi para o Kawhi e para o Caio que eu queria trazer essas palavras aqui, porque não é a hora de opinião. E aí, o que você acha, Caio? E aí, Kawhi, o que você acha? É um fato. Quando se trata de um assunto que está tramitando legalmente, você trata tudo como suposto, você parte sempre da prerrogativa da inocência dos envolvidos, e a partir daí os fatos serão julgados. A gente estava lembrando agora há pouco, vivemos uma situação parecida já no podcast com o Jabril Peppers, né? Numa época que houve, inclusive, um afastamento por conta disso. O único ponto que eu quero dizer aqui, a NFL, caso você não saiba, a NFL faz uma investigação paralela à da Justiça. E é uma investigação mesmo. Investigadores, junta provas, elementos. Por isso que é interessante a nota sobre o Barmore, com o Patriots dizendo que já informou a NFL à época. Esse aqui é um caso que ninguém sabia e que apareceu. Trabalho lá do jornalista, vai lá atrás, acha, porque isso é público, são dados públicos, são casos, julgamentos que são obrigatoriamente, a maioria deles, público, a não ser que um juiz diga o contrário, que deve ser privado, deve manter sigilo. Então, encontraram esse caso do Barmore, mas o Patriots diz que isso é algo que está acontecendo já há algum tempo e que não tem notícia, simplesmente é que haverá uma audiência em fevereiro, não tem notícia nova. E que a NFL foi informada. Então aqui eu acho que é importante a gente informar isso. Sobre o Stephon Diggs, diz a mesma coisa, que vai colaborar. O que pode acontecer? Efetivamente, a NFL pode colocar o Diggs, o Barmore, e nesse caso acho que o Barmore não, porque já é algo que já vem acontecendo, mas o caso novo é o do Diggs, numa lista de exceção do comissário. Essa é uma tradução literal, mas que basicamente diz o seguinte: isso pega mal para a liga, isso é uma imagem ruim para a liga, encontramos indícios de que ele pode ser culpado, então ele não vai jogar. Isso pode acontecer. Quando? Não sabemos. Não sabemos, porque a liga nesse momento está fazendo isso, está investigando. Então, em suposto, o Diggs, hoje, quarta-feira, à 1h30 da tarde aqui no Leste, dia 31 de dezembro, vai para o jogo. Ele falta 30 jardas, inclusive, para ele chegar a 1.000 jardas. A partir daí, o que vai acontecer, a gente não tem controle. Certo, senhores? Desculpa, falei muito, mas acho que era importante fazer esse encaminhamento aqui. Vamos lá, então, para o episódio. Eu vou continuar falando um pouco mais. Fala alguma coisa aí, vai, Caio. Fala do time. O que você está preocupado com esse jogo de domingo? Tem que jogar todo mundo, Caio? Aí eu falo dos cenários, vai. Cara, eu acho que para esse jogo, eu acho que o cenário ideal seria um primeiro tempo como o Patriots fez contra os Jets, 35, 40 pontos, e o segundo tempo colocar todo mundo no banco, né, para sair com a vitória e ao mesmo tempo poder descansar os caras. Eu acho que eu até cogitaria essa opção de usar isso como um bye. Porque agora fica muito mais difícil. Eu sei que tem a possibilidade do Trey Lance ganhar esse jogo, mas fica muito mais difícil. Tem jogadores voltando de lesão, você também não quer arriscar nenhuma lesão nova, principalmente jogadores importantes. Também tem isso, mas eu sei que tem os incentivos e tudo mais, então acho que o cenário ideal seria um primeiro tempo bom com todo mundo. Eu acho que o Patriots tem toda a capacidade do mundo
para fazer isso contra o Miami Dolphins. Não sei que ganhou agora, mas continua sendo um time inferior. Eu acho que tem toda a capacidade. Já seria o cenário ideal, na minha opinião. 35-40 no primeiro tempo e colocar os caras no banco no segundo. Eu só acho, Kawhi, que o Dolphins é melhor que os Jets. Eu acho mais perigoso. Tem muito calor, Sim, tem sim, muita sim, gente sim. que não tem nada a perder e que quer Sim. mostrar. Acho que é diferente do Jets. Isso com Então, certeza. esse é só um ponto assim, sabe, Kawhi? Sim. Não, e o Dolphins também sempre tem a questão da rivalidade de divisão, né? Eu acho que, tipo, eles sempre, apesar de ser um time melhor ou não, eles trazem aquela raça e aquela vontade de ganhar. Mas eu tô alinhado com o Caio. Eu acho que seria muito melhor a gente ter um primeiro tempo acordado, um primeiro tempo energético, onde o segundo tempo do jogo pode ser utilizado para descansar os jogadores, né? Porque playoffs é uma pegada completamente diferente do que temporada regular. Então, Total. todas as To- peças vão fazer diferença. Essa não é uma discussão aqui para o Semana Patriots, mas para o ambiente da NFL como um todo. Mas ontem eu vi alguém falando sobre isso e eu tendo a concordar. A gente está ouvindo há alguns anos de que a liga vai mudar para 18 jogos, que essa é uma vontade do Roger Goodell. Mais jogos, mais televisão, mais dinheiro, mas essa é uma briga porque tem que ter acordo com a associação de jogadores. Mas vendo como os times estão rendendo nas últimas semanas, eu não sei se faz sentido não, cara. Tecnicamente mesmo falando, sabe? É um jogo muito Tecnicamente mesmo. físico. É um jogo muito físico. E no final da temporada você começa a sentir. Eu acho que principalmente nessa última semana, muitos dos times que já conquistaram, não tem mais nada para brigar, já conquistaram playoffs e tudo mais, eles começam a descansar seus caras. Porque é um jogo físico e o playoffs é outro animal também, né? Então acho que seria ótimo pra gente, né? Ter também mais Sim, jogos para sim, sim. assistir, acompanhar. Claro que sempre mais jogos é melhor para todo mundo, talvez menos pro físico dos jogadores, né? Porque eles também, mais jogos, mais dinheiro no bolso deles. Sim. Mas o físico e a qualidade, eu concordo com É. acaba caindo um pouquinho. E E, essa é uma cara, discussão que vai para outras ligas também, sabe, Kawhi? Tô vendo agora o Jokic machucado na NBA. Aí os caras, cara, olha aí, olha quanto jogador tem se machucado na NBA. A Copa do Mundo que vem agora em 2026 vai ter 104 jogos, né, ao todo, 48 seleções, porque as ligas querem mais evento, tem mais gente transmitindo, entra mais dinheiro, né? trazer até um outro ponto aqui para vocês dois, a questão de prolongar esse schedule, tem que lembrar que a maioria dos Estados Unidos também tá no inverno, né? Então tem esse É. ponto também, tipo, o tempo, acho que afeta muito os jogadores e, E você, ok, tem estádio que é interno, que é dentro, tipo, dom, mas eu acho que esse ponto de ser é. inverno também e colocar jogos a mais. Mas você me lembrou de uma coisa: os defensores dos 18 jogos, de esticar mais uma semana, apontam que isso vai atender também a uma demanda do americano de muito tempo, porque daí o Super Bowl seria no fim de semana do Presidential Day. Então você teria a segunda-feira, porque o Super Bowl termina tarde no domingo. Não é que termina tarde, dependendo de onde você tá, mas aí tem a festa, tem tudo aquilo que a gente faz para viver um Super Bowl, mesmo quando não estamos no Super Bowl, né? E aí segunda tem que acordar para trabalhar. Se esticar uma semana, cai no É. Presidential Day, segunda-feira é feriado. Então, essa é uma boa, né? Não, seria lindo. E Aí, geralmente esse final de semana aí eu subo para New Hampshire com os meus amigos para esquiar, né? E a gente sempre tenta pegar o Super Bowl em volta disso. E você emendar aí nessa semana, não só para mim, acho que para todo mundo aqui nos Estados Ah, Unidos seria lindo. então, pelo bem querendo de cair o acabar. horário, é melhor não fazer isso, viu, Kawhi? Você imagina, Super Bowl, esqui, tudo na mesma É, coisa. Ai, ai, ai. Ó, vamos lá. O Patriots joga contra os Dolphins, o Broncos joga contra os Chargers. Acho que todo mundo sabe disso. Para o Patriots ganhar a bye week, né, ser o primeiro da conferência, ganhar a conferência também, que acho que é um título tanto quanto relevante. Acho não, é. O Patriots tem que ganhar, o Broncos tem que perder. Eu acho que o Broncos vai com força máxima, pelo que a gente tá lendo, e aí faz sentido. Bo Nix começa jogando, daqui a pouco, cara, tá tranquilo demais. O Chargers tá leve, o Chargers já tá classificado. Bom, tira os caras. Acho que é isso que vai acontecer. Mas tem um ponto que acho que pouca gente está falando, que eu acho que o Patriots tem que brigar para seed 2. Brigar pela seed 2 significa ter 2 jogos de playoffs em casa, certo? Garantidos. Óbvio, você tem que ganhar o primeiro para estar no segundo, mas é jogar em casa 2 vezes. E provavelmente, dentro dos cenários, você evita aqueles que, para mim, são os piores adversários: Buffalo e Houston. Eu acho que não pegar esses dois agora, Caio,
é uma boa. Acho que aumenta a sua possibilidade. Ah, se pegar o Chargers é fácil? Claro que não. Se pegar o Jaguars, mas eu acho assim, Buffalo e Houston deveriam evitar. Não, exatamente. Se não conseguiu a primeira, né, o título da conferência, pelo menos a segunda colocação, porque Texans, eu já falei várias vezes no programa, na minha opinião, a melhor defesa da liga. Eles são muito, muito bons mesmo. Shutdown defense, ganham jogos nas costas da sua defesa. Aí o Bills, a gente sabe, Josh Allen, experiência, um time cascudo. ah, então, com certeza, a melhor das hipóteses, né, se não conseguir o bye, o título da conferência, seria enfrentar ou o Jaguars, com o Trevor Lawrence, que, na minha Que tá opinião, num às bom vezes momento, tá mas num tá bom num bom momento, momento. mas ele é um cara que oscila muito, Aham. né? Mas é um bom time, e o Justin Herbert dos Chargers, que tá lesionado, né? Mas tem bons jogadores também, outro bom É. time, mas prefiro enfrentar essas duas. Não me pergunte qual, porque eu não sei, porque eu acho que são dois times muito iguais, assim. Embora eu acho o Chargers um pouquinho mais cascudo pela experiência e a qualidade que o time Sim. tem, E o né? técnico também. E o técnico também, o Harbaugh. Então, assim. Então talvez eu prefira o Chargers, né? Pensando assim. Pensando bem, talvez vamos de Chargers, mas. Tá, não, peraí. é, Eu falei do Harbaugh e você falou, então você prefere o Chargers? Não, você Não, desculpa, eu prefere o preferi o Jaguars. Jaguars. É. Não enfrentar os Chargers. Mas a Seed 2 você tem essas possibilidades. Ó, então aqui os cenários aqui. É muita coisa pra gente decorar, mas óbvio, eu tô lendo, né? Então, para pegar os Chargers, os cenários são vitória do Patriots, vitória do Broncos, vitória do Bills. Esse é um cenário. Aí dá Chargers. Os Bills jogam contra os Jets, podendo descansar alguns jogadores. Mas acho que até assim a chance de perder é pequena. Mas outro cenário de pegar o Chargers. O Patriots perde no domingo, o Broncos ganha o seu jogo, o Bills ganha o seu jogo, o Titans ganha do Jaguars e o Colts ganha do Texans. É mais complicado, mas Não. Mais complexo essa daí. o que é interessante antes de eu continuar, muitos dos jogos vão acontecer antes. A maioria, né? Tirando o Broncos e Chargers. Então o Patriots vai saber antes isso. Já vai ter um desenho melhor quando entrar em campo, porque é da primeira janela. É a janela da 1 da tarde, aqui 3 da tarde pelo horário de Brasília. Para jogar contra o Bills, bater na madeira. O Patriots ganha, o Broncos ganha e o Bills perde. Cara, não acho tão impossível. Ou o Patriots perde, o Broncos ganha, o Bills ganha, o Jaguars ganha e o Texans ganha. Aí joga com o Bills. Para jogar contra o Texans. Bater na madeira de novo. O Patriots perde, o Texans perde, o Broncos ganha, o Jaguars ganha e o Bills ganha. Ou o Patriots perde, o Chargers ganha, o Bills ganha, o Titans ganha e o Colts ganha. É uma delícia isso, né? Porque no domingo a gente vai estar junto e a gente vai ver em tempo real, mais ou menos, né? É. A gente vai. Mais ou menos não, a gente vai ter já um desenho com os primeiros jogos, mas. Você quer escolher o seu favorito? Quem você. Eu acho que o Patriots vai jogar com o Chargers. Ponto. Esse é meu achismo. Eu prefiro pegar o Chargers, mas eu tô tendo muito cuidado com isso, porque parece que é fácil. O Caio falou, o Herbert está machucado, a mão esquerda dele está machucada. Ah, Então, a mão Stafford boa. não é quarterback do Chargers ou é Não, Rams? esse é do Rams, é Rams, da outra franquia. Esse aí, agora só. Daqui a pouco vamos falar de Rams, porque tem a briga pelo MVP. Mas você tem favorito para pegar ou para evitar, Kawhi? Ah, mano, eu acho que pra mim, eu Que quero. vier lucro. Não, o que vier é lucro, na verdade, mas, tipo, não sei, a questão técnica eu não sei. Eu gostaria de ver eles jogarem contra o Bills mais uma vez, pela questão da. Não, eu sei que o risco é alto, mas eu digo pela questão da intensidade do jogo. Eu acho que se a gente jogar contra os Bills no primeiro round, só que daí ganhar essa partida, a confiança do time vai estar muito além, entendeu? eu não sei se tem a possibilidade do. É que depende de muita coisa, né? Dos É. resultados da última semana, mas de pegar os Bills na final da conferência. Aí eu acho que seria Pô, lindo.
aí eu acho que seria, eu não sei se dá, né? Depende de algumas Dá, coisinhas, dá. Claro que dá. né? Mas É. porque talvez, né? Dependendo de como cair as fichas aí, é capaz de jogar no segundo round, sei lá. Mas seria lindo ganhar dos Bills na final da AFC. Aí seria, É. Sim. seria lindo. É. Ó, enquanto nós estamos gravando aqui, aí pertinho do Kawhi, no andar abaixo, Mike Vrabel está falando, tá? Então daqui a pouco eu vou trazer, já estou vendo frases aqui. Eu vou trazer notícias quentes, tem gente voltando e tal. Vamos falar dessa briga para MVP? Do May, MVP, May MVP. Subiu Vocês as sabem que chances dele. exato, ele neste exato momento ele é favorito. Ele passou a liderar a corrida contra o Matthew Stafford, porque o Matthew Stafford teve um jogo terrível. Eu estava lá na última segunda-feira. Eu fui o único defensor no ESPN League do Drake May, numa discussão que a gente teve no programa, e até alguém da Pets Nation escreveu, pô, legal, você defendeu antes do jogo e tal. Na verdade, eu não fiz uma disputa do tipo, eu tô certo, eu até falei, eu acho que o prêmio vai por Stafford. O único ponto que eu coloquei de comparação, e que eu ponho aqui pro Semana Patriots, é que o Matthew Stafford tem uma linha ofensiva melhor, tem um jogo corrido melhor e tem mais armas ofensivas. Nenhum, com todo respeito a todos os recebedores do Patriots, nenhum é o Puka Nakua. e Talvez nenhum é nenhum Davante Adams. Devante Adams. Eu ia Recebedor comparar um. 2 dos caras é melhor de Exato. todos os recebedores Então, do. por causa disso, eu acho que o May tem mais mérito ainda. Não que. Porque foi uma coisa que eu pontuei também, Kawhi, Caio. Quando a gente fala de disputa de quem é o melhor e é só um, quando você escolhe um, parece que o outro é horrível. E não é isso. É. Eu acho que o Matthew Stafford teve um jogo terrível, mas tem nível de concentração. Um jogo que basicamente não valia nada. Então também não dá pra dizer que o Rams tá, como a molecada aí diz aqui, washed, né? Não serve mais, é uma porcaria. Não. Mas eu acho que no contexto eu vi mais o Drake May sendo mais importante para o todo do que o Matthew Stafford. Esse é o meu voto. Eu também acho. E a única coisa que o Matthew Stafford, estatisticamente falando, é superior do que o Drake May são números de touchdowns. Né? Mas o May tem mais TDs corridos, mas mesmo TDs totais, o Matthew Stafford tem mais, se não me engano, é 42, e o Drake May tem 34 totais. Mas se você assiste os jogos dos Rams, eles chegam no Red Zone, é um fade por muito tempo, antes do Davante Adams se lesionar, era um fade pro Davante Adams. Eles não corriam com a bola, era simplesmente isso. Eu acho que isso aí inflacionou um pouquinho dos números dele de TD. Claro, não deve ser fácil fazer isso, né? E quase sempre sair com TD, mas eu acho que essa é uma das únicas estatísticas assim melhor. Você pode falar do calendário, mas como o Conca falou, beleza, você pode falar do calendário de um lado, mas olha o elenco em volta do Matthew Stafford. Eu acho que isso pesa bastante também. E o Matthew Stafford é um vovô quase, cara. Não é o Philip Rivers, mas tem barba branca, tipo o apresentador aqui, Kawhi. É, O May tem cara de bebê, pô. não, não só cara, né? O May tem o quê? 22, 23 anos? 23, 23. 23. É o Jordan Year dele, aparentemente, né? Então tomara que venha um Super Bowl. Mas eu acho que esse é um fator também que entra na questão, cara. Não só os números, mas a idade e a experiência. O que o Drake May tá fazendo no segundo ano dele, com um elenco limitado, aparentemente, eu acho que é coisa linda de É, ver também. E o Matt é, Stafford já é um veterano, entendeu? Então eu acho que é. tem que colocar isso na balança também quando você vai comparar as coisas. Tipo, Principalmente a linha ofensiva. O Drake May tem no lado cego dele dois calouros. Dois! O guard e o tackle. São calouros de uma linha que foi desfalcada. Wilson e Campbell não jogaram os últimos jogos. Agora, estatisticamente falando, os mesmos adversários, quando eles enfrentaram os mesmos adversários, porque essa também é. O Drake May pegou adversários mais fracos, que é a narrativa de que o Patriots só pegou baba e por isso que está onde está. Que eu discordo frontalmente. É, May e Stafford jogaram 6 jogos contra os mesmos adversários comuns: Titans, Ravens, Saints, Bucks, Panthers e Falcons. E o recorde do Drake May nesses jogos, 6-0. Do Stafford, 4-2. A taxa de passes completados, 70% para o May, 67,2% do Stafford. 14 touchdowns para o May, 3 interceptações. 14 touchdowns para o Matthew Stafford, 6 interceptações. O dobro. É,
Jardas para o jogo, jardas totais, o May tem mais, 292,3 contra 265. Enfim, quando se recorta os mesmos adversários para dizer que o May não teve que o May só teve moleza, então os mesmos adversários, o May foi melhor. Então, I rest my case. Por exemplo, a conferência ela vai ser decidida por esse common opponent, né? O Patriots perdeu para os Raiders, que é um common opponent dos Broncos, e por isso que não tá nessa posição de ganhar e ganhar a divisão, né? Common opponent. E você fez a mesma coisa aqui nessas estatísticas. Common opponent. Drake May, Matthew Stafford, Drake May foi superior, então tá acima. Por isso que é o favorito. É só ele completar alguns TDs nesse último jogo contra Miami que eu acho que ele garante, na minha opinião. Depois daquele jogo do Stafford, eu acho que é só o Drake May tem um jogo regular que é MVP. E a questão do MVP também, ela tem o voto popular e um outro voto ou é só o voto popular? Não, esse aqui não é nem voto popular, é só É o voto voto dentro da liga. dos participantes do comitê, jornalistas e tal. E a decisão só é anunciada antes do Super Bowl, no NFL Honors. Supostamente não se avalia o playoff. Não se pode avaliar. O MVP, ele é o MVP da temporada regular. Uhum. Mas eu falo supostamente porque nós não somos máquinas. A gente não trabalha com um algoritmo só. Então eu acho assim, uma pós-temporada frustrante, um jogo muito ruim, eu acho que acaba depondo ponto. O ano passado, quando Lamar e Josh Allen estavam muito colados, né? O Lamar vinha de 2 MVP seguidos. Isso se falou também do desempenho do Lamar Jackson em playoff e tal. Então, eu acho que de alguma maneira quem vota, não sei, acho que pode se influenciar. Mas a gente vai saber no NFL Honors, lá quando os caras passarem pelo tapete. E acho que eu vou estar lá. E quem sabe? Vamos entrevistar o MVP, assim como os outros. Eu tava pensando aqui porque Coach of the Year a gente tem falado, né? Rook of the Year, alguma chance pro Henderson, pro Kyle Williams? Acho que não, nem pro Campbell, nem pro Gerald Wilson, né? Eu acho que vai ser o Tedaro McMillan. Do Carolina Panthers. Do Panthers. Não, mas eu digo assim, mais alguém dentro da organização pode ganhar algum prêmio? Comeback of the Year? Não, tem alguém que voltou. Não. Josh McDaniels não tem esse negócio de assistente, né? Tem de assistente? Não, né? Não. Caiu o negócio aí? Não, caiu. Eu tô arrumando a minha janela porque o sol tá batendo aqui na minha cara e eu tô ficando com a... Tem a questão do Pro Bowl também, tipo, os All Pro, né? Eu acho que não é um prêmio em si, mas tem, tipo, esse destaque. Mas não tem, acho que mais ninguém assim, né? Defensor MVP, do ano. Não. E Coach of the Year. Defensive Player, acho que o Gonzo não fez o suficiente pra nem entrar na conversa. Bom, vamos lá então. Vamos falar do jogo. Peraí, tem outra coisa que eles falam do curse, né? De quem ganha o MVP quase nunca vence o Super Bowl. Tem essa. O Patrick Mahomes meio que quebrou isso em 2022. Mas antes disso, eu acho que quem tinha conseguido esse feito foi só em 1900 e alguma coisa. Em 1999, o Kurt Warner. Aí foi anos, né, até o Patrick Mahomes quebrar isso, mas tem essa conversa também de, será que a gente quer, pelo menos alguns amigos meus, né, será que a gente quer que o Drake May ganhe o MVP porque queremos o Super Bowl? Então tem essa conversa também. Eu sei que a gente já falou isso aqui outras vezes, o Kawhi outro dia chamou atenção para isso. E teve um integrante da Pets Nation aqui nos comentários que falou isso. Mas olha como mudou em um ano, cara. A gente estava indo para um jogo do começo de janeiro com o nosso querido Léo Ortiz. A gente nunca em nenhum momento falou tem que entrar para perder o jogo. Nunca. Mas a gente tava falando, cara, se perder o jogo, pega pique número 1. Beleza, tá tudo certo. Né? O torcedor ficou bravo porque perdeu e ficou com 4 vitórias. Olha a discussão ousada dos amigos do Caio. A gente não quer o MVP porque a gente quer o Super Bowl. Isso em um ano, cara. Em um ano. Esse ano a gente teve a oportunidade de cobrir os maiores eventos da NFL, né? Draft, top 4 pick, né? Agora a gente vai para playoffs,
né? Então a gente vivenciou tudo nesse ano, porque o Patriots foi de lá de baixo e agora competindo para Super Bowl. E eu vi os odds, parece que eles estão dando 65% de chance para os Patriots. Acho que De Super Bowl? de ganhar o Super Bowl. Ou 65. nas famosas palavras do Elon Musk, to the moon, né? Vamos até a Lua, and beyond. Ah. Eu não vou falar nada. Não precisa, eu trago Eu, polêmica. eu não vou falar nada e também não vou falar de novo aquela coisa que tudo que acontecer a partir de agora é lucro, porque parece que eu tô com um discurso de derrotado. Não é, mas eu acho que a gente não pode ignorar isso. Como as coisas mudaram. Bom, contra os Dolphins, nesse domingo, eu repito, 6h25, pelo horário de Brasília, a Sport TV transmitindo, além do Game Pass, né, do DAZN, que fez todos os jogos, contra os Dolphins. Ó, uma estatística de cara que mostra que o Dolphins é sempre um problema para o Patriots. Desde 2016, o Patriots não consegue varrer a série, ou seja, ganhar os dois confrontos. 2016, cara, 9 anos que o Patriots não ganha 2 jogos do Dolphins na mesma temporada. O Patriots é amplo favorito pelo spread, por Vegas, por onde você quiser, 10,5 pontos, né? Que é natural também. Mas eu tava domingo assistindo Dolphins e Buccaneers. Falei isso até no episódio passado. Eu acho um time perigoso porque tem calouros ali que estão meio que. Vou me mostrar para o professor, já que eu tô tendo chance. E não só o quarterback. Não só o Quinn Ewers, que lançou o seu primeiro touchdown nesse jogo de domingo. Então eu acho que tem rivalidade, acho que eles sabem que eles podem atrapalhar a vida, então eu. E, gostando ou não gostando, eu acho que nós temos que admitir que o Mike McDaniel é uma das boas mentes ofensivas da liga. Tanto que eu acho que ele vai se tornar de novo coordenador ofensivo em algum momento. Porque ele tem chamadas, ele tem jogadas que são muito legais. Então eu vejo muito perigo nesse jogo, Caio. Ele tem um sistema ofensivo bem dinâmico, né? Bastante motion, passes curtos, screens, e parece que nesse jogo agora contra o Tampa Bay funcionou um pouquinho melhor, né? O Tua foi para o banco, o Quinn Ewers não teve um jogo espetacular, mas 2 TD, 172 jardas, eles estão meio que se encontrando, é um time que depende muito do Devon Achane, não só no chão, mas também como recebedor, se eu não me engano, ele só tá E é atrás um. do... Não, eu ia Como é falar que um é? baita jogador, né? Não, ele é muito bom. E ele, se eu não me engano, só tá atrás do Christian McCaffrey em recepções para running back, né? Então ele é muito participativo. Ele é um foguete. A gente fala do Travion Henderson, que é um home run hitter. Ele também é outro, muito veloz, muito dinâmico. E ele acaba sendo esse ataque, principalmente nos passes curtos. E quem entrou, por exemplo, esse ano também aparecendo bem é o Jalen Wright, que é o reserva calouro. O último jogo teve somente 5 tentativas, 56 jardas, né? 11 jardas por tentativa, então é um ataque dinâmico, um ataque veloz. O McDaniel sempre foi atrás de jogadores rápidos, então é um pouquinho disso. E o QB acaba sendo meio que um orchestrator, né? Orquestrando tudo ali nos passes curtos e tudo mais. Então o Patriots vai ter que focar nisso, parar esses passes curtos, não dar a possibilidade de uma corrida explosiva, porque é praticamente isso. Antes de falar um pouquinho mais dos Dolphins, Kawhi, só dizer o seguinte: frase do Mike Vrabel agora há pouco, eu acho que essa frase já meio que é, determina aquela resposta, né? O Patriots vai poupar, vai com todo mundo. Ele diz: Olha, eu não ouvi nada de nenhum jogador que possa indicar que eles não vão jogar contra os Dolphins, tá? É, E aí também perguntado sobre as ausências possíveis de Diggs ou Barmore, ele falou: a NFL não me falou nada, então eu não vou perder meu tempo nisso. Eu não falei com a NFL até agora. Então, acho que é isso. Quem tiver bom, quem tiver saudável, vai jogar. A grande dúvida, e pelo jeito até o momento ele não respondeu, é sobre a ativação do Milton Williams, do Will Campbell, porque eles estão nesse período de janela de volta da IR. Foi ativado Mas agora na terça, né? O Campbell, se eu não me engano. foi ativado? Sim, do 21 Ah, sim, Day. ativada Voltar a a treinar. janela de Para 21 treinar. dias. É. Quem vai treinar daqui a pouquinho
E quem também vai entrar nesse período dos 21 dias é o Alex Austin. A gente não lembrava dele, o cornerback. Verdade. Tava na Injury Reserve e vai treinar, tá? Vai treinar também. Então aqui é mais uma questão. No último jogo, o Jack Westover teve um problema, talvez não jogue. O Patriots fez já alguns movimentos que me parecem indicar que está abrindo espaço no roster para o Milton Williams e para o Will Campbell, que foi dispensar o Miles Battle e o Brandon James. O James, inclusive, foi pro... Aliás, os dois, o Battle e o James, foram para o Practice Squad. Então é aquela coisa, estão por ali se precisarem ser ativados, mas eu acho que eu tô com aquela impressão de que o jogo de domingo, não para 100%, mas para pelo menos ter uma ideia. E também Robert Spillane, esse é um grande ponto também, né? E Que vai seria ótimo voltar. esse jogo, esses caras voltar mesmo alguns minutinhos para aquele ritmo, né, Kawhi? Sim. Não, cara, eu acho que esse é o ponto. Eu entendo muito a questão de querer descansar os jogadores na semana antes da bye, mas eu ouvi até um contraponto sobre isso no começo da semana, que é, tipo, várias vezes times que têm essa bye da primeira semana, eles descansam, mas tem o fato de que eles estão jogando contra o outro time na segunda semana que tá vindo fresco de uma vitória, talvez um pouco mais cansado, mas que nem você acabou de falar, Caio, tem questão do ritmo, né? Questão daquela energia. Então, Sim. eu vejo como eles potencialmente jogando esses jogadores pelo fato deles poderem entrar nessa segunda semana ou na primeira semana de playoffs com ritmo, né? Com energia. Senão vai É, fazer tudo do zero naquela primeira semana. eu Mesmo sendo. acredito, eu acredito que não tem uma regra fixa, eu acho que é de jogador para jogador. Tem Sim, isso com mesmo, certeza. Kawhi. Tem jogador que se parar é ruim, perde embalo, perde costume, perde disciplina, disciplina de tudo, de sono, de alimentação, de Ah, estudo, porque o cara já tá no ritmo, aí ele para ele retomar é ruim. Mas tem cara, e aí os mais experientes entendem um pouco melhor como o corpo funciona, que dá uma segurada é bom porque o cara, então, vai do mérito, né, da Jogador. comissão técnica, dos treinadores, físicos também, olhar e falar que é hora de parar ou não. É legal que nós estamos gravando o programa bem quente mesmo. Informação do vestiário, Keishon Buri vai treinar com a camisa vermelha, que é a camisa de non-contact, indicando que ele está saindo do protocolo de concussão. Aqui é bom uma outra sinal. volta, bom sinal. Você sabe quem jogou muito mal nos últimos jogos e talvez o desconforto muscular esteja tendo uma ligação direta com isso? É o Pop Douglas. Faz tempo que a gente não fala do Pop Douglas e o Patriots precisa do Pop Douglas. Ainda mais se o Diggs não jogar. E ainda mais sem o Mike Hollins, né? Que o Mike Hollins está Ah, na IR. Então, verdade. olha quantos problemas o Patriots tem passado nos últimos tempos, né? E além do Pop Douglas, eu acho que um cara também que depois que sentiu, continuou jogando, mas não é mais aquele cara do começo da temporada, é o Harold Landry, né? Que começou muito bem o ano e parece que ele sentiu, depois meio que voltou e até agora não tá 100%. É outro cara também que não sei se esse jogo, né, Pop, ele talvez tenha menos minutos para recuperar, mas como você falou, é da comissão entender os seus jogadores, entender como cada jogador está sentindo para entrar nos playoffs. Pois você conta lá pra gente, Cauê, se os caras estão treinando bem e tudo mais, pra gente ficar de olho. Falei aqui do Jack Westover, lesão de tornozelo, o Mac Hollins, injury reserve, um problema no abdômen. Ele é o terceiro no time com 46 recepções e 550 jardas. Falando um pouquinho mais do adversário que está vindo aqui para Nova Inglaterra. Aliás, vamos ver como é que vai estar a temperatura? Vai estar frio, né? Viu, Kawhi? Usa casaco, viu, Kawhi? Deixa Ele eu não te dar acredita uma. em Não, casaco, ele não dessa vez eu tô acredita nisso. agasalhado. Bota fé. Pô, cara, que aquele dia eu fiquei Gente, casaco. preocupado com Não você, sei o que eu mano. tava pensando, mano. Eu não sei. Eu achei que ia ser de boa e não foi. Domingo o jogo, Foxborough. Sol entre nuvens, não tem neve prevista. Em Celsius, mínima de -11, máxima de -2. Vai estar frio, Putz. vai estar frio. Mas não vai Isso, chover. isso sem o vento, Conca, ou com o vento? Tipo, wind chill. O Feels Like tá como -7. Aí acho que depende, né? Ah, tá. Depende. Tá sempre frio, cara. Tá sempre frio lá, mano.
Não tem essa. Assim, eu já falei aqui, o Dolphins usa o calor a seu favor. Acho que esse é um ponto também. Tem estatísticas, né? Que o Tua não venceu o jogo numa determinada temperatura. Eu acho que é para 40 Fahrenheit. A partir de 40 Fahrenheit ele nunca ganhou um jogo. Acho que o McDaniel também tem um recorde muito ruim quando joga no frio. Tem que aproveitar. Os caras estão acostumados a treinar numa condição melhor, né? Numa condição climática diferente. Melhor é ponto de vista. Bom, ainda sobre os Dolphins e a vitória sobre o Tampa Bay Buccaneers, o Caio falou do Devon Achane, foram 145 jardas, 18 carregadas e 83 jardas para 83 jardas, né? Foram 145 jardas totais e 18 carregadas para 83 jardas. Isso aqui é um número assustador. São 10 jogos nessa temporada que o Etienne teve mais de 100 jardas totais. Scrimmage yards. Ele é muito bom. Foram 112 no domingo, tá? Atualizando aqui, eu me perdi nos meus próprios números. Mas, ao mesmo tempo, o que se viu no domingo foi uma ineficiência em terceiras descidas. 4 de 12. Um terço de terceiras descidas alcançadas. Então, isso aqui é um problema. Quem jogou bem também foi um cara chamado Greg Dulcich, que é um tight end. Ele é um cara que veio do practice squad e tem sido alvo. Quem está muito mal, e é uma decepção para o torcedor de Miami na temporada, é o Jalen Waddle. Porque desde que o Tyreek Hill saiu machucado, o Waddle era naturalmente, né? O Jalen Waddle, o cara. E ele teve alguns jogos depois da lesão do Hill com o Tua, mas recentemente, nesses últimos jogos, você tá certo, Conca, ele não vem jogando muito bem. Ele jogou limitado com um problema nas costelas, desde o segundo quarto. Quem não jogou pelo segundo jogo seguido, e é dúvida, é Minkah Fitzpatrick, um dos bons jogadores da defesa. Bom linebacker. O safety. Safety, né? Safety. É, secundária. Ele joga de corner, de safety, chegou a jogar com o Brian Flores um pouquinho mais avançado, ele é muito coringa ali na posição, bom jogador. Não sei se ele vai voltar. E o linebacker Chop Robinson está no protocolo de concussão. Dito isso, o Patriots tem que ganhar um jogo. Independentemente do cenário, tem que ganhar um jogo. Tem que ganhar o jogo. Outro jogador também defensivo que foi bem foi o Bradley Chubb, com 2 sacks, 8 sacks. Que não saiu, né? Muita gente achou que ele ia sair, né? Exato, é bom jogador também. Mas eu acho que no geral, assim, para a defesa dos Patriots, meio que forçar o Quinn Ewers ganhar dos Patriots no ar, né, no alto, lançando. Parar a corrida e aquele jogo curto, screen game que eles fazem é meio que focar no jogo curto, né, e tentar meio que forçar o Quinn Ewers. O Patriots fez um pouquinho disso, né, contra os Jets, com o Brady Cook, mas é isso, o Patriots é favorito, eu acho que tem tudo para ganhar esse jogo, até que tranquilamente. Eu acho que, como eu falei, cenário ideal, meter 40 no intervalo, né, exatamente como foi contra os Jets, para os caras pelo menos descansar no finalzinho, né? Colocar aí, eu quero ver Nossa, como é que é o reserva dos Patriots? Joshua Dobbs. Joshua Dobbs. Eu quero ver em algum momento o Joshua Tommy Dobbs DeVito, né? nesse jogo. Quem? Até pode ser o Tommy DeVito. Mas aí ele tem que ser ativado, né? Ele tem que subir, né? Ele tem que ser ativado por uma lesão ou... Bom, se for ativado antes do jogo, aí é porque vai jogar, né? Aí seria uma surpresa. E Efton Chisholm, né? Eu queria ver mais Efton Chisholm. Efton Chisholm também é outro que ele abraçou essa oportunidade, né? E ele vem jogando, eu tava vendo depois do jogo, algumas estatísticas de lining up, ele tá jogando onde o Mac Hollins estava se posicionado, né? Então ele pegou mesmo essa vaga do Mac Hollins e provavelmente até voltar vai fazer essa função. Cara, isso pra mim, não ia falar, isso é tão interessante porque o Chisholm, fisicamente, o perfil dele é o oposto do Mac Hollins, né? Tipo, o Mac Hollins é grandão e, tipo, ele joga o jogo ali totalmente diferente do Chisholm, mas funciona na mesma slot ali. O que a gente ouviu muito ao longo do ano foi que... Eu, de novo, peço a desculpa para quem tá vendo, que parece que eu não olho para a câmera, porque eu tô recebendo aqui as notícias, porque tava rolando agora a entrevista do Mike Vrabel. O que se falou muito do Efton Chisholm ao longo do ano é como ele é bom
aprendiz, como ele é bom esponja, como ele foi ao longo do ano, se dedicando muito a treinar em várias funções, justamente por ser um cara que você não esperava ele, né? A gente até esperou, porque a pré-temporada foi boa, mas assim, foi passando o tempo e ficou claro de que ele estava ali para aprender. Então, e é muito parecida a trajetória do Edelman, né, cara? É incrível. Ele Até E fez a- bastante esse ano o Scout Team. Scout Team é quando o jogador do seu time, ele meio que imita o que o jogador adversário vai fazer. Então, se tem um cara importante, como o Tyreek Hill ali, ele fez bastante isso. Não sei se... Provavelmente aprendeu algumas coisas aí. é um bom sinal. Ó, duas últimas aqui. Frase do Vrabel ainda sobre o ponto que a gente abriu o podcast falando, as acusações que envolvem Stephon Diggs e Christian Barmore. Ele foi perguntado se ele estava desapontado com essas alegações. Ele disse o seguinte: bom, eu não diria desapontado de jeito nenhum. Eu acho que essas são alegações. São coisas que a gente tem que lidar todos os dias, que são distrações. Algumas são menores do que as outras. Eu estou confiante que nós vamos focar no Dolphins. Então, ele falou, tem que falar. Seria perguntado, sabia disso. E endereçou aqui o assunto. A gente vai continuar acompanhando. Para a gente partir para a nossa parte final, eu tenho participações, muitas, aliás, batemos de novo a marca de 1.000. Muita gente escreveu May VP, como a gente pediu, mostrando que chegou até o final. Daqui a pouco eu vou lançar outra palavrinha-chave dessa. E daqui a pouco. E eu respondi todo mundo hoje. Hoje de manhã eu peguei para responder todo mundo. Vou passar todo mundo aqui, ó. Olha, o primeiro comentário que aparece aqui para mim, sabe de quem é? Limarim. Putz, meu pai, velho. Aí, tá O cara não para. Grande Bake May, ele falou. Porque a esposa é a Baker, né? Agora ela é. Bacon, Isso aí. O Everton falou: que polêmica envolvendo o Stephon Diggs. Mas assim, a gente não falou ainda aqui, ele já tá. Falamos isso, Everton. Pedro Paulo, sem uma possível folga, qual adversário vocês acham que seria o ideal enfrentarmos? Eu e o Caio fechamos no Chargers. O Kawhi foi no que vier, tem que ganhar, certo? sim. Sérgio, obrigado, Sérgio. Leonardo, vibrando aqui com os 42-10 contra os Jets. Rafa Toledo, Gabriel Baltazar, falou obrigado, Patriots, pelas alegrias. O Lucas Ribeiro falou que o Trey Lance vai ter um jogo de legado, Legacy Game, no domingo. Oremos. Tem que orar bastante. Manhãs com Jesus. Eu gostei disso aqui. Depois da péssima atuação do Matthew Stafford, o MVP o MVP é do Drake. Obrigado, viu, pela mensagem. Jean, é impressionante como as coisas mudaram de uma temporada para outra. Foi ele que escreveu isso. Há pouco tempo torcíamos apenas por uma melhor colocação no draft. Hoje já torcemos pela 10ª vitória seguida, já comemoramos vitória fora de casa, pelo título da divisão e agora pelo título da conferência. É isso, é isso. Jean, você resumiu exatamente o sentimento que eu queria falar. KMC, MVP, PC ou P. César, Jonathan, todo mundo colocando May VP, Rafa Velasco, Eng, Ribeiro, Dino, Azevedo, May VP. Podcast está cada vez melhor, falou aqui o Eduardo, obrigado. Ó, o Jeff, um salve pro Conca que no ESPN League defendeu o MVP pro nosso adulto May, viu? E antes do jogo do Stefan. Ele é clubista, tá? Foi clubista. José Camargo, May MVP, eu tô falando isso há 2 meses, agora eu tenho certeza. Antônio Oliveira, Paulo Roberto, Pedro Moura, GL ou Glee, parabéns pelo perfil, ano muito bom para o Patriots, grande trabalho do Vrabel. Iago, May MVP, você acha que os Patriots vão de reservas também? Acho que não vai. Daniel Prando, May MVP, Matheus, programa sensacional, e eu concordo com o Kawhi, Pets no Super Bowl. Olha lá. Franciele Rodrigues, ela me disse que estava no MetLife Stadium. Eu falei, e o frio? Ela falou que quase congelou os dedos do pé. Tem que tomar cuidado com isso mesmo, hein, Franciele? Paulo Roberto, Go Pets, parabéns aos envolvidos. PV, May VP.
Caio Franco, MVP. Arthur, MVP. Paulo, que ligeiro. Gostou da velocidade do podcast. E o Márcio, Ben Brown pode assumir a titularidade de left guard? Eu acho que não. Vocês acham? Eu acho que o Wilson é a prioridade, a não Sim, ser que a volta não seja boa. concordo. Eu acho que o Wilson é o cara. Edson, MVP. Renato, MVP. Leonardo dos Santos. Nós não falamos disso, mas eu preciso concordar com o Leonardo. Esse nosso kicker ainda vai deixar a gente na mão, meu medo é esse. Pô, O Borregales perdeu um de 41 jardas, cara. Você lembra que eu falei algumas semanas atrás que lá no Press Box, algum jornalista estava falando que talvez o Vrabel não tenha toda a confiança no mundo pro Borregales chutar acima de 40? Eu acho que nos playoffs, se tiver uma quarta descida, chute ou uma tentativa, é capaz de a gente ver uma tentativa numa quarta descida. Vamos ver, não sei, mas eu concordo com esse sentimento. Eu sei que você fica triste porque o cara é gente boa demais, né, Kawhi? mas tem que executar, velho. Ao mesmo tempo quero ganhar jogo, então. Mas, ó, vou passar um paninho rapidinho só pra Vai. manter o padrão, então. Ele não acertou o field goal, mas eu diria que ele fez algo até mais difícil. Paninho. Ele deu um chute e conseguiu acertar o amarelinho. O Isso pra poste, mim, o a poste. Mais trave. difícil do que Mais acertar difícil. o quadrado do Devia field goal. valer. Igual. Não sei se vocês já jogaram rebatida, Double né? Que você points. acerta. Ô, Conca, a É. gente tem que criar um segment, o pano do Kawhi. Porra, velho. Todo esse podcast ele quer passar um pano. Pode ter Demorou. até Patrocinado. patrocinado, isso que eu ia falar, um oferecimento. Ó, para terminar aqui, a Janaína falou meio VP. Eric Viana, temos chance de ser seed 1? Temos, explicamos aqui no episódio. Mooney, let's go. Rodolfo Xavier, let's go. Muito obrigado. A palavra para este podcast será. Eu não sei, eu não pensei. Putz. Eu queria fazer alguma coisa com New Year. May New Year, alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa assim. New Year's May, New Year's. É muito difícil. Não sei, eu não pensei também. Comenta Drake May. Tá bom, perfeito. Sei lá. Então, atenção. Se você chegou até aqui, quase uma hora de podcast, ponha o apelido do nosso menino. Drake May. Ou... Drake May. Não, só uma opção, calma aí. Senão você vai confundir todo mundo. Não, tá. Eu ia Guarda falar, pronto. cara. Sabe o que eu ia falar? Não, mas sabe o que eu ia falar? De apelidos. Comente Trey Lance. Mas Aí, nome de um jogador de outro time não dá, né? Não, o Fred não. veio e vocês me quebram. É. Bom, está chegando ao fim a nossa competição. Porque está chegando ao fim a temporada regular. Já Mas temos um competição- vencedor. Já temos um vencedor. E assim, se não ganhasse também estava demitido. Porque de nós aqui, o analista é ele. O Caio Morari já conquistou 7 pontos. Putz. Eu tenho 5 e o Kawhi tem 4. Tá aberta a disputa pela seed número 2 aqui. Certo? Mas, de qualquer maneira, vale para os números finais. Toda a rodada, toda semana a gente falou quem seria o destaque e por quê. E aí, um de nós sempre pontuou ou dividiu o ponto. Foi assim que a gente fez ao longo da temporada. Depois vamos pensar numa pro playoff. Mas é o seguinte: domingo, Miami Dolphins, Caio Morari, quem será o destaque do Patriots e por quê? Eu vou de Ramondre Stevenson. Fez um ótimo jogo semana passada contra os Jets e no começo do ano contra o Miami Dolphins, é claro que era um time completamente diferente. O Henderson era praticamente não existia nesse ataque, né? Agora ele tem que dividir com o Henderson, mas o Stevenson nesse primeiro jogo foi o líder de jardas recebidas e corridas e ele vem fazendo um bom trabalho. Eu acho que tirando os fumbles do começo do ano, e agora falando no geral, né, eu acho que ele melhorou bastante, ele é uma peça essencial nesse ataque e eu acho que ele vai ter pelo menos um TDzinho aí nesse jogo contra Miami. Ramondre Stevenson é o voto do Caio Morari. Kawhi Marin, quem vai ser o destaque do Patriots e por quê, meu amigo? A gente tem certeza se o Tismo vai jogar essa semana ou não? Ele foi ativado? Eu acho que vai. Porque com o Mac Hollins fora tem essa vaga ali, eu acho que vai. Sim.
Eu vou colocar o Chisholm, então, como minha escolha. É, Até por questão do Mac mesmo. Só que daí eu quero colocar um honorary mention, só pra fechar com chave de ouro a temporada. Como que fala em português? Menção Menção honrosa. honrosa. Pop Douglas, velho. A gente gosta do Pop por aqui, velho. E faz tempo que ele não faz nada. Tipo, não faz nada, mas não tem um jogaço. Então eu queria ver ele ter um jogo bom também. A gente gosta dele, tem razão, tem razão. Mas o voto é o Efton Chisholm. Voto é Chisholm. Não vai depois virar e falar assim, tá vendo, tal, não sei o quê. Não, Chisholm. Eu tenho votado só em defesa ultimamente. Só defesa, defesa, defesa. E nunca tenho acertado quem é o cara, né? Apesar do Chason ter ido bem. Eu vou votar em alguém do ataque hoje, vou surpreender. Não, nem tanto assim em relação ao ataque. Mas ele vai estar de volta a 100%. Ele já voltou, mas acho que agora ele vai estar bom de novo. Para eu concorrer com o Caio, eu vou votar no Trevion Henderson. Uma boa. Boa. Sabe quem vai ter um jogo? Eu não votei, né? Ninguém aqui votou, mas sabe quem eu acho que vai ter um jogo bom, muito bom? O Diggs. Eu fiquei pensei com medo de nisso. votar Tudo nele. acontecendo, alguns Eu acho bônus também. aí, gatilhos de Eu contrato. acho. Eu acho, 500 mas mil no bolso. eu vou adotar a mesma postura. Enquanto não houver uma coisa mais clara, porque saíram as coisas, o que aconteceu e Ah. tal, eu prefiro deixar ele um pouquinho no gelo. Então eu vou de Trevion Henderson. Todo mundo votando no ataque aqui. Ou seja, estamos acreditando num jogo positivo e vencedor do Miami Dolphins. É isso então, Pets Nation. Ficamos por aqui no último episódio do ano. Até ano que vem, mas até daqui a pouco mesmo, porque domingo a gente estará lá no Gillette Stadium. Quer dizer, eu espero chegar em tempo, tá? Porque vai ser uma epopeia. Eu vou sair de São Francisco na madrugada, depois de São Francisco 49ers e Seattle, vou voar, sei lá de que jeito que eu vou chegar, mas eu espero chegar em tempo de fazer o programa domingo lá no Gillette Stadium. Kawhi Marinho, aquele abraço, meu amigo. Até domingo, então, hein? Abração, Conca, Caio, Pets Nation. A gente se vê na próxima. Valeu, Caio Morari. Grande abraço. Feliz ano novo para você também. Grande abraço, Happy New Year's to all e até a próxima, Go Pats! Feliz ano novo, Kawhi, Caio, para você da Pets Nation, para todo o nosso time, Abimael Henrique, o nosso suporte aqui também por trás de mais uma edição, mas em especial para todos vocês que fizeram a gente chegar aqui em melhor número, em maior número, em outra frequência. Isso está sendo muito legal, mas assim, tá só começando. Domingo que vem a gente se fala. Felicidades, Happy New Year e até lá e sempre Go Pets!